Tem uma palavra que não sai do noticiário nesses dias, que é crise. A pandemia vai jogar o mundo numa super recessão? Como é que isso vai te afetar, hein? Vou falar tudo no vídeo de hoje. Eu vou começar esse vídeo sendo sincera, tá? Os números não são nada animadores. Uma projeção do famoso FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, diz que a gente vai ter a pior recessão desde 1929. E é uma recessão mundial, tá? A estimativa é que a economia global deve encolher 3%. Já a economia brasileira deve diminuir 5,3%. Essa é uma crise que vai pegar todo mundo, tá? Tanto as nações desenvolvidas quanto aqueles países como os nossos ainda em desenvolvimento. Tudo isso pode ser muito distante, mas o meu objetivo aqui é aproximar essa realidade sem economês pra gente. Até porque vocês sabem, né? Nesse canal eu sempre traduzo o economês. Então, se você tá cansada de não entender nada do noticiário de economia, não estressa, se inscreve aqui que você fica por dentro de tudo. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em recessão, o que quer dizer? Que o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, encolheu. O PIB é a soma das riquezas todas produzidas num país. E ele serve como um termômetro, tá? É a medida que os economistas usam para entender se a economia de um país cresceu ou não. A gente pode falar tanto no PIB do Brasil, no PIB dos Estados Unidos, dos outros países, quanto também no PIB mundial. A recessão acontece quando o PIB diminui por 2 trimestres consecutivos. E o que quer dizer isso na prática? Que a economia do país, ao invés de crescer, diminuiu e são produzidos menos itens, menos produtos, menos serviços naquele país do que era antes. E esse dado pode parecer super distante, mas ele não é não, tá? Porque uma recessão, na verdade, ela é composta pelas pequenas dificuldades que todos e todas nós enfrentamos no nosso dia a dia. A nossa economia funciona como um carrossel. Quando uma pessoa perde o emprego, ela consome menos, o que faz com que outras pessoas também tenham menos renda e aí passem a consumir menos também, e assim você vai multiplicando os efeitos de uma pessoa na economia como um todo. E eu nem preciso dizer como a demissão de uma pessoa afeta a vida de uma família inteira, né? Agora comece a imaginar o que é uma série de famílias com membros que perderam o emprego. Pensando isso em escala, isso realmente vira uma bola de neve, e aí é que a coisa realmente começa a ficar muito difícil. O resultado é uma crise econômica, tá? E aí você me pergunta então, o que é que a pandemia tem a ver com tudo isso? Pense em quantas lojas, restaurantes, estabelecimentos comerciais, tipo salão de beleza, um bar, pensa em fábricas, pensa em lojas, pensa em quantos estabelecimentos tiveram que fechar as portas para evitar o contágio. Quando isso acontece, a empresa para de faturar e muita gente acaba sendo demitida para a empresa conseguir sobreviver esse período. Ela produz menos e gera desemprego. Com o desemprego, você tem muitas pessoas que precisam começar a consumir menos porque estão com menos renda, e não são só os desempregados, tá? Pensa também em todos os profissionais autônomos, os profissionais liberais, empreendedores que também tiveram uma perda de faturamento por conta desse período. Todo mundo consome menos, as pessoas estão saindo menos de casa, fora as pessoas que na prática estão adoecendo, tá? Então, para pensar que, por exemplo, todo mundo sai menos de casa, consome menos gasolina. As pessoas também não estão viajando, o que quer dizer que também não tem demanda para gasolina e petróleo. O que aconteceu? O preço do petróleo teve um choque, ele caiu, chegou a um valor negativo, como a gente viu aí uma semana atrás. Então você começa a pensar como isso impacta o todo, tá? Menos demanda, cai o preço do petróleo, a Bolsa Brasileira é extremamente dependente de petróleo, as ações da Petrobras têm um peso enorme no nosso Ibovespa, então é tudo um efeito dominó. O que pode parecer um caso isolado em você, sua família, sua cidade, na verdade tem um impacto no país como um todo. Isso sem falar, né, da crise sanitária que a gente está falando. Hospitais lotados, sem vaga de emergência, as valas comuns, realmente uma situação muito difícil. E aí vem a pergunta, né? O que nós podemos fazer como cidadãs para ajudar nosso país? Em primeiro lugar, tem que ter
uma higiene financeira. Você precisa não só cuidar de lavar a mão, passar álcool gel, tomar todos os cuidados para você não contrair nem transmitir a Covid-19, mas você também precisa primeiro cuidar das suas finanças. Você precisa garantir que você está com as contas em dia, que você consegue pagar as suas contas sem ter que se endividar. Você vê quais são as suas dívidas e monta um plano para conseguir quitar elas. Depois você precisa parar para pensar no seu consumo, tá? Como você pode estimular a economia com seu consumo? Cada real que você gasta é um real que você está dando para um negócio. Então para pensar se você vai comprar de pequenos produtores ou de grandes supermercados, se você pode continuar a consumir produtos e serviços que fazem diferença enorme na vida dos prestadores daqueles serviços, dos pequenos produtores. Para pensar qual consumo que de fato estimula uma parte da economia que você acha importante e qual não faz sentido. É muito importante que a gente pense nisso. E também precisa pensar em termos de filantropia. Quem pode doar alguma coisa, doe. Tem muitas instituições que precisam da nossa ajuda. Às vezes com R$1, com R$5, a gente consegue fazer uma diferença enorme para uma instituição, para uma ONG que precisa de alimentos, que precisa de mantimentos básicos, de materiais de higiene, de sabão, de máscaras, de respiradores para hospitais. Então, primeiro a gente cuida da nossa casa, do nosso lar e da nossa saúde financeira. Depois a gente para pensar como cada real que a gente gasta vai ter um impacto na vida dos outros e, por fim, se você puder fazer algum tipo de doação, doe para uma instituição que vai fazer muita diferença. Eu sei, tá difícil, mas a gente vai passar por essa e vamos passar juntas, tá bom? Um beijo enorme e eu te vejo no próximo vídeo.